Professor Nicoli, pelo que eu entendi, a brasilidade é resultado da modernidade. Na literatura, a modernidade nasce com o romantismo. A ideia da Belle Époque, a ideia de uma irrealidade, a ideia semiótica de uma construção, gente, de uma coisa que não é. Aí vamos lembrar o Schopenhauer, né? No mundo como vontade e representação. Então, assim, é quase que, digamos, o marketing existencial contemporâneo. Foi feito um marketing para construir a ideia do Brasil. Nas minhas palavras mais singelas, eu estou aqui tentando traduzir, digamos, o grande pensamento do professor Paulo Nicoli. Então, veja, criou-se na modernidade, criou-se com a Revolução Francesa, criou-se com a ideia daquilo que nós chamamos de romantismo, que nada mais é do que uma forma de representação de mundo que não é real, mas que é necessária para criar um Estado, porque nós temos nações, mas não temos Estado. Então, para eu criar um Estado, eu tenho que criar uma coisa fictícia. O Estado é alguma coisa fictícia. A ideia de família, Carol, quando você fala assim, essa é a minha família. Quando nós fazemos isso, é uma ideia fictícia, porque nós somos indivíduos, né? Então, a criação, o Instituto Carlos André é uma ficção, é uma coisa desenvolvida pela diretora Marina, por mim, pelo professor Nicolo, pelo Michel. Nós desenvolvemos essa estrutura que se chama, mas no fundo, o Estado é o contrato social. O casamento é isso também, é uma ficção, né? É romântica. Quando Machado vem e quebra isso, quando Machado vem e diz assim, não, isso tudo aí digamos, é algo que não existe. O que existe é isso. Aí eles vão chamar de realismo, né? Realismo, mostrar de maneira crítica o sofrimento das pessoas, mostrar que não existe um Brasil. Mas então eu pergunto, o Brasil então se eu entendi bem, o Brasil é resultado disso, professor Nicolo? O Brasil é resultado dessa ficção, dessa invenção, porque até me senti mal agora, porque eu fico pensando, meu Deus, onde é que eu vivo? É isso mesmo, né? E voltando ao Darcy Ribeiro, eu acho que ele mata a charada de todo esse debate quando ele começa a discutir que quando os portugueses aqui chegaram, não vieram mulheres europeias, né? E quando vinham eram freiras. E claro que as freiras não podiam ter filhos. Então, e os indígenas, a maioria deles aqui na América, amazônica principalmente, eles tinham uma tradição que era o compadrio, que era oferecer uma das filhas ao colonizador para criar alianças. Nossa. Então, nasceu primeiro toda uma geração de brasileiros que eram discriminados pelos portugueses porque não eram considerados portugueses e eram discriminados pelos indígenas porque não eram considerados indígenas entre eles mesmos, né? Então, essa primeira geração, o Darcy Ribeiro vai chamar que a identidade era uma ninguém-dade, de ninguém mesmo, né? Então, olha que interessante, né? Então, a nossa brasilidade está baseada nessa ninguém-dade. E depois esse processo ele se intensifica, porque, como eu disse agora há pouco, as etnias africanas que aqui vieram foram todas misturadas também, né? Então, isso reforçou esse sentimento de ninguém-dade. Então, descendentes de colonizadores, enfim, população africana também, essa mistura entre indígenas e portugueses, depois africanos, permitiu que diferentes culturas pudessem dialogar entre si. E essa é a parte interessante aqui no Brasil, né? Não que isso tenha sido um projeto proposital, mas o Brasil criou um Estado mesmo não tendo esse sentimento de nação. Então, se a gente anda aqui por São Paulo, né, você vê como a colônia nipônica ela se dá muito bem com os ocidentais, enfim. Então, isso faz parte da brasilidade, né? Ou seja, como as primeiras gerações de brasileiros não se sentiam nem europeus, nem mais indígenas e nem mais africanos, né? Isso foi criando a possibilidade de convívio e contato entre esses povos. Claro que o Darcy Ribeiro não está dizendo que isso tenha sido a mil maravilhas, né? Foi um processo violento também, de imposição da cultura portuguesa sobre a africana, indígena, mas essas gerações que foram nascendo e se perpetuando, elas não têm esse sentimento originário dos povos, né, de onde vieram. E isso fez com que a gente conseguisse combinar tantas culturas ao mesmo tempo. Então, essa é a marca da brasilidade, segundo o Darcy. E lembrando que a noção de Estado-nação, só Tá voltando a bom. ela, ela envolve alguns elementos, né? Então, primeiro, um território. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dos curdos, né? Sempre cai em vestibular. É um povo que fica num pequeno pedaço do Iraque, na Turquia. Eles são uma nação sem Estado.
e são massacrados por vários estados-nação, né, que não querem a independência deles. Os palestinos, eles são uma nação que não tem estado, né? Olha que interessante. Anos atrás, né, a Irlanda do Norte, ela queria se separar, né, do resto do Reino Unido, mas o que caracterizava esse grupo, essa sociedade, era a religiosidade, no caso, né? Então, o Estado-nação se caracteriza por compartilhar um território, uma língua, uma religião, certos traços culturais, certos trejeitos, e o Brasil é um país tão grande que, no final das contas, essa é uma das conclusões do Darcy Ribeiro, o que a gente tem são regionalismos, né? Porque há áreas em que houve mais influência de repente, de europeus, outras que têm uma combinação mais forte de indígenas com outros povos europeus ou de outras regiões de Portugal também, né? Então, isso permitiu a variação, inclusive, do sotaque, das várias formas como a gente fala aqui, né? No Rio de Janeiro, uma presença maior portuguesa, né? Por isso que eles falam com aquele sotaque que o pessoal de São Paulo não gosta muito, o pessoal do Rio de Janeiro não gosta do nosso sotaque, porque ele é muito influenciado pelos italianos, né? A gente não fala tia, né? A gente fala tia por uma influência italiana. Então, essa é a riqueza da cultura brasileira, né? Nesse sentido, a gente tem que analisar que essa brasilidade, ela é diversa, né? Não existe o povo brasileiro, existem os povos brasileiros, né? Literalmente.